você, seja muito bem-vindo a mais um Catedralcast, nosso último episódio do ano, e hoje eu estou muito bem acompanhada. Cresceu, hein? Cresceu aqui a... Tivemos mesmo. Até que alargar aqui a... Tá mais colorido, né? Não é? Coisa boa, eu acredito que a maioria de vocês já conheça todo mundo que está aqui comigo, mas vamos nos apresentar, vou deixar vocês se apresentarem para quem está em casa, com aquele seu adjetivo que você mais gosta. Vamos começar o quê? Começa aqui, Pastor Goto, e aí a gente vai assim, ó. Eu preciso me apresentar também? Ah, você não precisa não, né? Tá. O pessoal nos vê toda hora, né? É, isso aí. Augusto Menino, né? Pastor aqui na Catedral. É isso. Tá sempre com a gente, né? Só os Sempre. convidados de fora Sempre. que a gente... É. Mas quem Hoje sabe... o negócio tá bom aqui, né? Tem gente nova Boa, chegando no episódio, então não dispensa apresentações. Nosso presidente... É isso, Meu hein? Deus do céu. O pessoal quer Cadê que eu a fique faixa? sério, Cadê né? a faixa? Pessoal, há reclamações que eu sou muito sério. Aí me chama logo de presidente, eu faço o quê? Que é? Evander Macedo. Uau. Olha isso. Coisa boa, Ferreira pastor. de Macedo. Você sabe o significado do nome de vocês? Meu nome, Evander, sabe o que significa Evander? Valente. Pastorzão. Minha mulher tá me ajuda, meu bem. Senhor Valente. Alegria estar aqui hoje acompanhado dessa turma bonita. E você, Eu sou o Hélio Marzulo, italiano? eu sou o mais idoso da turma. Já que você falou de significado de nome, o meu nome significa sol. Olha, Sol, Hélio. Hélio é sol, né? E é uma bênção estar aqui, prazer estar com vocês. Amém? Muito bom, né? E as meninas? As meninas aí já são conhecidas também da casa, mas para quem está chegando agora no canal, se apresente para nós aí, Amandita. Meu nome, assim, vocês vão ficar de boca aberta, tá? Com o significado do meu nome. Mas eu vou começar falando que eu sou Amanda Teles Magalhães. Casada, Magalhães. senhora. Perfeito. Promovida. Que isso, hein? E o significado do meu nome é que nasceu para ser amada. Então, Olha por isso eu sou só. que muito coisa. querida por todos. Muito bem. Pastor Amanda agora. Uau! Pastor Amanda agora, hein? Tem que Que acostumar, né? responsa, hein? Coisa boa, Amanda, ter você aqui com a gente hoje. Não economiza não, hein? Pode Vamos, deixar. vamos gerar um 2023, vamos profetizar, vamos fazer acontecer. Igual a unção do nosso pastor vai estar sobre nós, que quando ele abre a boca costuma acontecer as coisas. Então, essa unção vai ser transferida hoje, pastor, pode ser? É de Deus, né? Vem de Amém. Deus, é Ele que nos dá o verbo Amém. que cria, né? A gente só replica a palavra dele, né? Em nome de Agora. Jesus. Gerando 2023. E aí, se apresente Eu aí. sou a Alessandra. Peraí, pesquisa aí o significado do meu peraí. nome. Eu não sei o meu também, não. Já esqueci. Eu sei que eu sou filha de paraguaia, com alemão. Aí deu Alessandra, mas o significado do meu nome eu já esqueci. E é uma honra, Tati, estar aqui participando desse podcast. Coisa boa. Amém. E a dona primeira dama? Meu nome é Ângela. E Ângela Lockman de Macedo. Foi uma briga esse Macedo. Mas é brincadeira. Mas o significado do meu nome... Gente... Anjo. Esqueci também. É anjo, mas Mensageiro. tem uma frase. Mensageiro, Mensageiro, mensageiro. Traz a mensagem, enfim, mensageiro. Mas É nós isso, estamos meu aqui nome. hoje para gerar 2023, né? Uma maneira da gente colocar em prática aquilo que a palavra nos diz, né? Que a gente... que as palavras, né, que a gente gera, que o Espírito Santo gera em nós e a gente declara, será feito como a gente diz, né? O Evangelho traz isso e a gente crê que o Senhor gera em nós, quando a gente está alinhado com Ele, sintonizado com o alto, Ele vai gerando coisas no nosso coração e a gente vai declarando, vai sonhando, vai planejando, vai trabalhando para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Eu queria ouvir um pouco de vocês, mas antes da gente ir para o futuro, vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança para construir esse futuro, para dar mais gás ainda para o futuro, é lembrar daquilo que Ele já fez. No último podcast a gente falou sobre esse tempo de celebrar, da importância, né? No podcast da semana passada a gente falou da importância de parar para celebrar, né? Tanto que a gente está aqui numa arrumação diferente, né? É um podcast diferente, é o último do ano.
a gente precisa parar para celebrar as coisas que Deus fez, né? Então, acho que é essa a pegada, né? Isso aí. Essa é a Estou pegada. muito grata a Deus. Primeiro por a gente começar falando do podcast, né? Graças a Deus tem sido bem bacana os nossos papos. Eu tenho crescido muito, tenho recebido feedback de pessoas assim que estão sendo edificadas pelas nossas conversas. Às vezes uma palavra que a gente fala, uma frase, já faz alguém pensar algo diferente, mudar a narrativa e mudar a maneira de pensar. E então eu quero começar dizendo isso, que eu estou muito grata em 2022 pelaquilo que o Senhor nos deu de oportunidade de estar aqui nesses papos. Recebemos muita gente bacana, tivemos o papo com outras mulheres, recebemos Paulo Mazzoni, recebemos nós aqui dentro de casa mesmo conversando assuntos profundos, uns se expondo. No último a gente teve uma parte do testemunho, do último ou penúltimo, se não me engano, o testemunho dos nossos pastores, as histórias do Natal, foi o último mesmo, né? Sim. Que eu creio que ajudou muita gente a ressignificar. Vamos falar, então, do que Deus fez? Amém. Quem Deus começa é bom. aí? Quem vai? Deus é bom. Quem vai? O Evander começou falando aqui sobre a questão de celebrar, né? E eu lembro do texto de Maria. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque o poderoso me fez grandes coisas. Então, assim, uma coisa que eu vejo que a gente recebeu muito esse ano e que a gente precisa celebrar é graça de Deus. Graça. Ainda que a gente fale bastante de graça aqui, né? Mas não é só falar, é viver, é experimentar. É saber que nos momentos mais difíceis você está sendo tocado pela graça. A graça de Deus está te sustentando. A graça de Deus está te conduzindo, sabe? Nos momentos difíceis que a gente viveu, nas mensagens que a gente recebeu aqui, né? nas extensões, o que a gente viveu, o crescimento que a gente tem vivido, ainda que não seja um crescimento exclusivo, como a gente almeja e quer, deseja, né? Gerando 2023 aí, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, mas eu vi muita graça, eu vi muita presença de Deus sobre nós. Sabe uma coisa que me marcou bastante esse ano, que eu celebro? É a chegada de algumas irmãs mais idosas que durante algum tempo deixaram de estar na igreja, como a irmã Terezinha, como a irmã Manuelina. E ver a Manuelina aqui no domingo de manhã, a Manuelina estava aqui, tão magrinha, tão frágil, tão necessitada, né? Mas tão cheia da graça de Deus, sabe? Ajoelhada ali no altar, né? Estendendo a mão, recebendo do Pai. Meu Deus, que coisa tremenda. É motivo para a gente celebrar ao Senhor, para a gente agradecer o nome do Senhor. E a irmã Terezinha também, que no domingo de manhã, o culto das 8, ela está sempre aí quer contar as histórias, né? E a irmã Terezinha, aquela irmã mais de intercessão mesmo. E aí ela chega, pastor, essa noite eu pelejei a noite inteira contra Satanás e eu obtive vitória. Amém. Eu falo, amém, irmã, que coisa boa. E ver a alegria dela em estar na igreja e a alegria dela de poder colocar diante do Senhor ainda seus desejos, seus sonhos, né? E ela falou, pastor, ora pela minha família, porque eu ainda vou ver minha neta aqui na presença do Senhor, sabe? Então, a gente tem muito, sim, que celebrar a Deus. Foi um ano, sim, difíceis em algumas coisas, mas eu creio que a gente tem muito para agradecer ao Senhor na nossa vida pessoal, na nossa casa, como igreja de Deus aqui. Hoje de manhã, na devocional, estava a gente orando e eu agradeci a Deus com a Ângela, porque a gente começou o ano de 2022 sabendo que a gente tinha muitos desafios para enfrentar. A nossa agenda pessoal tinha vários momentos desafiadores. E ele ainda se tornou mais desafiador com tudo que a gente passou aqui em Petrópolis, né? Mas, assim, a gente chegou até aqui. Amém. Nós estamos aí na última semana do ano. Muitas decisões vocês teriam pela frente, né? Muitas mudanças de ciclo, processos decisórios, assim, a gente teve a gente tem um grupo de amigos que a gente sempre viaja juntos em janeiro, e no janeiro passado a gente conversou sobre os desafios que 2022 traziam para nós e que provavelmente a gente viveria mudanças importantes na nossa vida.
E eu olho para trás e vejo que a gente está chegando aqui muito melhor do que a gente imaginou que chegaria. Eu Amém. acho... Amém, amém. Eu acho que a gente pode usar essa coisa a palavra graça que o pastor Hélio trouxe para retrospectiva sobre a ótica da graça. Eu queria convidar vocês aí pensando aí, sabe? Que olhar de graça eu posso ter? Aí o pastor Evandro fala da questão de momentos decisórios e que até aqui o Senhor trouxe e deu graça. Né? Se a gente já realmente confiar na graça, a gente não ficaria com tanta ansiedade, né? Preocupado, porque ele, no final a gente sempre vence, ele nunca foi diferente. Que graça você contaria aí, pastor Guto, que Meu filho, né? coisa boa, né? Meu filho. 1º de janeiro desse ano, Presente 2022. de ano novo, hein? E foi graça de Deus, né? Cuidado de Deus conosco ali naquela madrugada. Eu senti a mão do Senhor, ninguém acordado. Eu senti a mão do Senhor cuidando da gente. Hospital com nem todos os funcionários foram trabalhar naquele dia. A equipe estava desfalcada. Mas o tempo todo o Senhor cuidando da Lu, acalmando o coração dela, né? O meu também. Esqueci documento, tive que voltar. Foi uma madrugada incrível. E veio o Davi cheio de saúde, teve que ficar na UTI no início, mas cheio de saúde, uma bênção na nossa vida. E daqui a pouco a gente está celebrando o aniversário dele, 1 ano. Né? Então, bênção demais. Bênção demais. Uma aventura, né? Uma aventura. Você não esperava, vocês não esperavam. Mas por é a uma culpa do bolsa David. romper. Culpa do David, o nosso ministro de louvor aqui, que no culto da virada, ele colocou a mão na barriga da Lu e disse assim: eu profetizo que essa bolsa vai estourar. Sério, ele fez isso? O cara, em vez de... Porque se você vai profetizar, tem que profetizar direito, né? Então, profetiza direito, né? E ele fez isso com a Maiara ali do lado. Aí a Maiara: David, que isso, David? Não, é muito legal, é muito legal. E aí ele... 2 horas da manhã, muito legal, a bolsa mas ele não estava. 2 horas da manhã, vocês entraram no perrengue. Ai, E o banco das muita poderosas ali, né? Olha aí. Meu Deus. Muita Mas tem graça. história para contar, né? Muita graça. Tivemos o nosso primeiro, vou falar primeiro porque eu creio que Deus vai gerar outros. Nosso encontro com as mulheres aí do Método Saber, né, Ângela? Sim. Como é que foi para você essa graça que a gente viveu aqui? Porque foi maior do que a gente imaginava, né? As pessoas Sim. chegando. A gente, esse ano, teve 2 momentos com as mulheres, no início do ano com a pastora Carla. É verdade. Né? E aí eu não tenho como não lembrar da graça dela, né? Que estava aqui contando a luta dela para engravidar e tudo mais, dela não poder ter filhos e tudo mais. Ela chegou a falar disso no culto. Ela falou disso no culto, foi em março. E logo depois, eu não sei se tinha sido na semana anterior, na semana seguinte, eu não me recordo bem, ela iria fazer a segunda FIV dela, né? E aí, graças a Deus, hoje a gente está aí com Davi Acares, para contar essa história, né? Ela celebrando, nossa, que graça maravilhosa, com gêmeos, um casalzinho em casa, no Eles colo. são tão lindinhos, tão né? Fez um mês, lindos. né? Um mês e Fizeram um pouco. mês. E depois tivemos o Método Saber, que foi maravilhoso, porque a gente ampliou de um culto para quase que um dia inteiro, aqui uma tarde, uma noite. E foi muito, muito gratificante ver as pessoas envolvidas, o pessoal que trabalhou, que montou, que fez com carinho, o empenho da Tati para ministrar as nossas vidas, tantas pessoas, tantos testemunhos, né? Que a Tati mesmo recebeu até e hoje. falou, Pessoas sendo até nesse podcast. algumas aquela vezes, dinâmica, né? aquela hora, o Senhor gerou isso no meu coração. Eu rompi com isso, eu rompi com aquilo outro. Sim. Como é que Tem muitos isso faz? testemunhos e foi muito especial. Foi um momento muito especial mesmo. E esperamos fazer outros, né? Deus Ter quiser. outros momentos agora em 2023 e crescer mais ainda, né? É isso. Tati, eu celebro a graça, assim, até a gente gravou o Pão do Dia, semana retrasada, e eu falei sobre isso, sobre o ano de 2022, foi bem desafiador, né? A gente ainda vive um ano pandêmico, foi chuva, eleição conturbada, eu falei sobre isso. E a gente chega aqui, sabe, celebrando a graça de Deus. Assim, eu não posso deixar de falar
que com toda a tragédia que a gente viveu, né? Toda a tristeza, dor, a gente celebra com o Projeto Esperança, que nasceu a partir daí, né? De um momento difícil. Eu acho que ele é tão especial por isso também, né? E o Projeto Esperança está crescendo, a gente tem novas frentes, né? Novos cursos. A gente começou há pouco tempo novos cursos para os adultos agora. E a gente vê a cada dia, assim, a Amanda ministra um dos cursos, e ela está aqui, né? Que não me deixa enganar. E a gente vê a cada dia, assim, a resposta de Deus, assim, na maneira como a gente acertou, sabe? Então, a gente celebra a graça porque a gente está debaixo do propósito, da direção de Deus. Conseguir ouvir a voz de Deus, não tem como errar. Né? E aí a gente sabe o final, foi o que a gente comentou aqui. No final a gente vence. Exatamente. Exatamente. E aí, nossa pastora mais jovem, é a mais jovem, né? Sim. Não sei. Mas Não sei, a gente pode... É a menina só no nome. Essa experiência do curso, né, do Projeto Esperança é muito legal, porque é uma coisa que a gente sempre quis fazer, a gente sempre planejava e não era o tempo ainda, a gente não acabava não acontecendo. E agora veio de uma maneira tão natural, né? E as meninas que estão no curso, assim, é muito bacana, é muito especial ver, assim, que são pessoas escolhidas a dedo por Deus para estar ali, e que não é um lugar só de trazer um ensinamento, é um lugar onde Deus está movendo coisas, sabe? Deus está gerando ali no coração delas, elas vêm quebrantadas, elas oram, a gente chora e faz uma sobrancelha e assim vai. Então, a gente tem vivido muito isso, eu vejo assim na nossa igreja, na nossa juventude, sabe? Eu vejo a juventude crescendo de uma maneira profunda, sabe? Criando raízes. A maioria da nossa juventude que está aqui está em células, e células multiplicando, sabe? A Área 51, que é o grupo dos adolescentes, também está criando forma de uma maneira muito bonita, sabe? Então, a gente vê a graça de Deus nisso, porque a gente sabe que o esforço humano não produz esse tipo de coisa, né? Que é a graça mesmo. Então, a gente tem visto isso também na juventude. O meu filho tem vindo na Área 51 e tem sido uma experiência muito agradável. Ele tem... ele pede para vir quando dá quarta-feira e tal. Mas tem uma graça pessoal aí que você não vai contar pro pessoal, assim. Qual graça? Qual graça? São muitas, entendeu? Foram várias. Esquerda, assim, Tá no seu dedo aí. Fica na mão esquerda, né? Tem a ver com esse sobrenome aí Tem que que você ver, falou. Com Magalhães. Eu casei, né? A promessa de Deus aí, tá vendo? A gente pode esperar no Senhor que Ele... eu me casei esse ano também. A gente estava lá, né? É isso aí. E o Tiago, hein? O Tiago é um cara Homem de Deus, né? gracioso, é um cara... Tiago... Muita graça sobre Tiago é um homem de Deus, santo varão. Olha aí. Isso é mesmo, isso é firme. Eu acho que deu pra gente dar uma aquecida na nossa mente só para trazer mais esperança para projetar 23. Então, Jeremias, né, é um versículo que mexe muito com a minha vida. Eu falo que ele é um dos meus top. No meus top 10, eu acho que tem 27. Eu nunca... Mas Jeremias 29, 11, né? O profeta vai dizer, né? Porque sou eu quem sei os planos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. São planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Em algumas traduções, né, trazem para lhes dar o futuro que desejais, né? E ele continua, então, orarão, virão a mim, enfim. Mas eu quero ficar nessa esperança para um futuro, né? Que não é uma psicologia positiva, tem um psicólogo aqui que vai confirmar isso também. Não é um tomara, é uma esperança de uma certeza de que, alinhado com ele, a graça sempre vai nos alcançar. E aí, queria ouvir de vocês o que o Senhor tem gerado no coração de vocês para 2023. E se vocês me permitem, assim, eu queria começar, porque aí gera também. Eu aprendi, desde que eu me converti, tem um casal de amigos nossos que nos ensinaram a andar com Deus. Como que ler Bíblia, como que tem o seu devocional. Não é montar numa caixa, mas a gente foi aprendendo a caminhar com eles. E eles falam assim, eles sempre pediam a Deus uma palavra de ordem para o ano. Depois, a gente trabalhando com moda, na moda a gente faz isso a cada coleção, uma palavra de ordem. E em cima daquela palavra vai escrevendo toda a coleção. E assim eu trouxe para a minha vida, para o meu relacionamento com Deus. Palavra de ordem. E tem sido mágico, tem sido sobrenatural, tem sido muito gostoso. E eu estou falando isso para te encorajar. Se você não faz, faça agora, né, esse ano.
aquela palavra que ela vai se repetindo, ela vai gerando no seu coração, provavelmente é o Espírito Santo trazendo. Ela se repete na palavra e tal. E durante muito tempo, assim, foi disciplina. Sempre palavras que me levavam mais a como se cobrasse mais de mim, né? E tem sido ótimo. Só que esse ano o Senhor trouxe a palavra desfrute. E eu acho que é a primeira vez, assim, que foi uma palavra... As outras foram maravilhosas, mas dessa vez está sendo leve. E o que eu tenho pensado? Eu creio que ele não está falando só para mim, eu acho que ele está falando para nós, por um tempo. Da gente fazer isso que nós estamos fazendo aqui mais vezes. Uma vez ao ano, uma vez por semana, a cada domingo no culto. Parar para desfrutar o que já temos. Uhum. Quando o pastor falou da irmã que chega no domingo e para você foi uma graça vê-la subindo, é algo que eu sempre faço quando eu subo as escadas aqui da igreja. Hoje mesmo estava diante desse texto. Quando Davi fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como é bom a gente parar para subir as escadas, presente para a subida. Eu tenho pés para andar, os meus pés não estão bons, eu estou com saúde para subir, eu posso estar aqui, eu tenho esse lugar. Porque quando uma coisa muda, como foi na pandemia, ou quando a gente está com a unha encravada, as meninas, quando a manicure tira um bife do nosso pé, e você não consegue subir direito, dói pra caramba, você nem lembrava que tinha dedo, até que alguém tira uma cutícula, enfim. Eu creio que Deus está nos chamando para um desfrute daquilo que já temos. Se Ele vai dar coisas melhores e maiores, amém, recebemos. Mas desfrutar dos filhos, desfrutar da nossa casa, do nosso travesseiro, ainda que não seja exatamente o que você queria, mas contente e buscando no Senhor algo melhor. Enfim. E aí, o que o Senhor está gerando? Vocês também têm essa prática de uma palavra? Tem, pastor Hélio? Uma palavra que te... Não é uma coisa muito relevante em mim, não. Eu coloco sempre algumas coisas, né? Alguns desafios. A gente costuma reunir a família alguns dias antes, né, do novo ano e a gente senta para perguntar o que Deus tem gerado no seu coração, quais são os nossos sonhos, quais são os nossos propósitos. A gente costuma escrever isso numa folha, depois a gente digita, plastifica e se torna um motivo para a gente fazer as nossas devocionais em casa. Então, a gente tem a devocional uma vez por semana, duas. Vou fazer um upgrade da minha aí palavra, a gente hein? pega e vai apresentando ao Senhor durante o ano, e aquilo que a gente vai vivendo, a gente, olha, isso aqui a gente já viveu, já alcançamos, e a gente risca ali e tal, né? Porque os meninos vivem uma realidade, eu e a Zete vivemos outra realidade, né? Então, os meninos estão ali na realidade deles de ter um bom emprego, de noivar, de casar, de ter o sustento, de ter uma vida mais fortalecida em Deus, né? Enquanto que eu e a Zete já estamos pensando mais em algumas coisas, talvez no desfrute, né? Algo para a gente pensar, vamos desfrutar um pouco mais. A gente vive tão acelerado, né? A gente vive nessa dinâmica tanto de alcançar, de fazer, de buscar, de ir. E talvez essa palavra é interessante para a gente pensar nela, de desfrutar. Ser um ano para a gente poder desfrutar um pouco mais daquilo que Deus tem nos dado e ser mais grato, né? Mas o que eu tenho pensado nesses dias, que Deus tem gerado no meu coração, é continuar tendo essa relação de intimidade com Ele e de confiança num Deus que muda histórias, confiança num Deus que muda as circunstâncias, confiança num Deus que muda as situações, por mais difíceis, né? O que chamou muito a minha atenção nesse período de Natal agora foi quando Maria ela ouve do anjo, né, dizendo: para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Todas as coisas são possíveis. Então, essa palavra confiança tem sido algo que tem tocado no meu coração. Eu quero gerar um 2023 ainda com mais confiança nesse Deus. Amém. Num exercício de fé, de uma fé que
que gera milagres, uma fé que aquela que Paulo vai apresentar como dom lá em Coríntios, né? O dom da fé, aquela que Jesus cita que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e assim se fará. Vai ser arrancado, né? Vai ser arrancado de um lugar para outro. Então, Deus é poderoso para gerar essas mudanças na nossa vida. Amém. Eu acho que depois dessa, o pastor Hélio encerrou o podcast. Gente, não acabou não. Fica aí, gente. Espera aí. Ok. Mas são duas coisas que estão interligadas aí, né? Você fala de desfrutar, o pastor Hélio fala de confiar. Só confia quem está disposto a desfrutar. Eu desfruto porque eu confio. Descansa, né? Eu descanso. Eu acho que são duas coisas a confiança muito traz interligadas, descanso. muito interligadas. Muito mesmo. Uau. Agora, uma pergunta que está gerando aqui no meu coração, estava esperando a hora certa. Em 2023, quantas feijoadas do pastor nós teremos? Olha, pelo menos uma, né? Pelo menos uma. Esse ano só teve multiplicar uma, isso, né? Já que eu desfrute, eu quero multiplicar desfrutar isso, né? também nessa parte assim, Porque esse gastronômica. ano só teve uma feijoada. Ontem eu acabei de Podemos ontem eu tive a multiplicar. confraternização da minha célula de homens e eu descobri que tem um bom fazedor de feijoada lá. Vai me ajudar na próxima. O Dário já me ajuda, né? Eu estava assim, aqui ouvindo vocês, e é engraçado que na minha história pessoal, meu pai nunca foi muito bom de datas comemorativas, né? E a Ângela sofre um pouco com isso, porque eu realmente não tive um modelo nisso, e eu tenho muita dificuldade de organizar festa, de fazer essas coisas. Não é minha praia. Né? Tanto que acho que a gente pode melhorar muito na agenda da igreja nisso. Graças a Deus agora as meninas estão me ajudando. Sempre teve alguém aqui na igreja que me ajude nisso, né? Nas datas marcantes, porque eu sou muito focado, por incrível que pareça, eu vou me fazer explicar, na rotina. E que rotina é essa, né? Eu acabei... A palavra kairos é uma palavra que faz muito sentido para mim na minha vida, porque a contagem do ano ela é importante. Mas eu confesso que já tem alguns anos que eu me desloquei para um outro plano. Eu estou mais focado no tempo dos ciclos do que necessariamente no tempo cronológico. Isso é uma prática para mim. E observando as pessoas que mais crescem, eu observo que elas se tornaram excelentes em fazer as coisas que aprenderam ou que elas receberam de maneira excelente e contínua. Porque é importante, a gente começou o podcast falando sobre essa coisa, a gente celebrar e marcar os ciclos, né? Mas na América Latina e no Brasil, nosso povo latino, a gente tem um anseio pelo novo, nós somos muito sanguíneos, emocionais, então a gente tem uma necessidade de gerar coisa nova o tempo todo. Enquanto, na verdade, você vai para a Ásia, para o Oriente, os caras têm culturas milenares, têm hábitos milenares. Lá né? o valor é o antigo, né? Enquanto o nosso seria valor no novo. Eu acho que não é nem a dinâmica do antigo e do novo, mas do contínuo e do recomeço contínuo. Entende? Porque o antigo, se ele está presente aqui hoje, ele vira novo. Né? O velho ficou lá atrás, né? E eu tenho focado muito a minha vida em... Então, por exemplo, em 2019, na verdade, a gente começou o desafio de comunicar melhor na vida da igreja desde 2013. A gente começou a gente está aqui fazendo um podcast, né? Isso lá atrás era uma coisa inalcançável para a gente. Mas a gente tinha um jornalzinho impresso, preto e branco. E a gente disse, não, a gente precisa se comunicar melhor. Aí nós fizemos uma revista com papel, fotografia bonita e tal. De repente, a gente já transmitia os cultos, a gente pode melhorar esses cultos. Aí a gente pegou, em vez de transmitir, filmava, editava e lançava. E a gente não parou desde lá, já foram 10 anos. Várias pessoas nos ajudaram nesse processo. Hoje chegou o Vitor e a Júlia, que estão dando, junto com a Vicky, um upgrade nesse processo com a gente, né? Mas tantos nos ajudaram, Magno, Vinícius,
Natália e tanta gente nos ajudou nesse processo, né? Mas o fato da gente não ter parado, interrompido, né? E o pastor Guto, que desde que chegou tem focado nisso para me ajudar também nisso, permitiu que a cada ciclo a gente crescesse um pouquinho. Então, ainda tem muita coisa para a gente avançar? Muita. Mas o fato da gente ter se mantido naquilo que a gente recebeu como direção por 10 anos fez com que a gente chegasse até aqui. E a gente ainda tem muito para caminhar. Então, quando eu olho para 2023, eu olho como mais uma oportunidade de melhorar aquilo que Deus já me deu por revelação. E, claro, receber novas revelações que, no meu entendimento da palavra, não vão contradizer a que Ele já me deu. Vão ampliar. E eu não sei se eu estou me fazendo claro, mas eu acho que, às vezes, essa expectativa de tudo novo, a gente joga fora o ano. Lembra, tem aquele ditado, né? Tomar cuidado para não jogar o bebê junto com a água fora, né? Da bacia, né? A expectativa do novo pode tirar da gente bênçãos que já vem, Deus já vem acrescentando e que fazem parte do novo, né? Isso para mim tem sido Então, por exemplo, ver o Projeto Esperança, pensar na juventude que a gente falou, o trabalho com mulheres. A nossa grande luta aqui na nossa família, aqui na Catedral, tem sido discernir o que é importante para Deus e do que é importante para Deus, o que Ele conta com a gente, porque a gente sabe que a gente não vai tocar o reino sozinho. Graças a Deus, a igreja é maior do que a gente, né? E aquilo que Ele deu, a gente fazer com excelência. Então, se a gente fizer o que Ele nos deu com excelência, 2023 já vai ser, né, extraordinário. Sim, eu li um post essa semana que falava assim, Deus não está preparando um milagre para você. Aí corta assim um milagre, Ele está preparando você para um milagre. Então, eu acho tem a ver com um pouco disso que você está falando, de viver um novo, e o que foi até então, ainda que a gente não tenha total clareza, já é um preparo para algo novo que Ele está fazendo, mas que precisou dessa É como se fosse caminhada. uma corrente onde o elo novo está dentro do elo antigo. Então, discernir essa portinha que me leva ou uma espiral, que o ciclo novo dentro de uma espiral nasce dentro do antigo. Então, quer dizer, o que Deus tem para 2023, Ele já está mostrando desde o início de 2022. Ele já está gerando, já está fazendo. Talvez 2023 vai ser um ano de dar continuidade a coisas que você começou. Sabe, aquela terapia que você começou e deixou, aquela atividade física que você começou e parou, sabe, aquele estudo que Deus já te falou que você tem que fazer. E talvez... Eu sei que no dia 31 a gente resolve todos esses problemas, não é verdade? Mas eu acho também que a gente... Deus, às vezes, Ele traz oportunidades, Ele pega situações que acontecem novas, que a gente não imagina, que a gente não tem como prever, e com elas Ele aquece o nosso coração para novas oportunidades que vão surgir a partir delas. Um exemplo disso em 2021, a gente jamais imaginou que ia viver o Projeto Esperança em 2022. Mas, com certeza, se você fosse em 2021, você ia chegar e ver pessoas querendo que o projeto social da igreja aumentasse, o projeto social da igreja crescesse. O anseio já estava lá, né? O anseio já estava no coração, mas a gente não imaginava a oportunidade que a gente receberia a partir de uma tragédia, de uma coisa ruim, mas que Deus ia trazer ao nosso coração como uma oportunidade para gerar vida, gerar esperança mesmo. Então, acho que a gente tem que estar sempre com o coração aberto para o novo que pode surgir a qualquer momento. Sim. Mas aí, quando a gente pensar nesse novo, ou quando esse novo surgir, a gente vai lembrar da graça, ou seja, aquilo que já está pré-existente na nossa vida, na nossa mente, porque Deus já vem falando com a gente. Sim. Então, eu acho que a gente... É como se o novo, ele... É que eu também consigo, tá vendo? Olha só, meu Deus do céu, gente, é muito romance. Não, mas isso que a Ângela está falando, eu acho que serve até como um empurrão, um gatilho, enfim, palavra que faça mais sentido para você não
não ficar só na expectativa de um 2023, mas começar com o que você tem, Agora. com os pequenos passos, agora. O 2023 já começar. Porque, de repente, aquilo que a gente está esperando numa inércia não vai acontecer porque eu estou na inércia. Na medida que eu me movo com a revelação que eu já tenho, com o passo que eu já tenho, no caminho eu vou me conectar com pessoas que vai trazer a história, a oportunidade. Podem se abrir que coisas você nem acontecem. imaginava. Exatamente. Né? Por exemplo, nós aqui, tanto no da pastora Carla quanto no outro, a gente conheceu mulheres novas, foram feitas novas conexões. Pessoas vieram me pedir oração, levantando coisas, e ao ouvir a dor dessa pessoa, já me deu um insight para um novo slide no próximo, para uma nova dinâmica, para um outro momento com as mulheres. Mas eu precisei começar com o que eu tinha, ainda que eu achasse que não estivesse pronto, para poder aperfeiçoar e chegar naquilo que realmente talvez fosse o que eu gostaria, ou, aliás, muito melhor, porque Deus é assim, sempre nos surpreende, né? Mas se eu não tivesse começado, não teria conectado com a irmã. Sim. E às vezes coisas que é simples. Fosse a partir do que já existe, né? Foi isso que o pastor veio. A gente já vive uma realidade que eu tenho certeza que Deus, né, trouxe até a gente, colocou a gente nisso. E o novo ele pode surgir a partir daí, como se fosse um preparo para a gente estar sempre crescendo e alcançando coisas novas, né? E lugares mais altos em Deus, né? Quando você começou o Projeto Esperança, né? Quando começou aqui. Eu estava lembrando disso. A gente estava, há alguns anos atrás, a gente se reunia lá no cenáculo, eram 50, 60 famílias, né? A Amanda deve lembrar disso, né? A gente atendia todo mundo lá. E a gente sonhava com coisas maiores, né? A gente sonhava com coisas maiores. O pastor sabe, a gente conversava, só que a gente, né, estava crescendo, estava, enfim. Hoje, para a glória de Deus, a gente tem o templo lotado, sabe? Essa última segunda-feira agora foi sensacional, assim, a presença de Deus, ver, as pessoas não são obrigadas a assistir o culto, elas todas vêm, e tem gente que já porque a gente faz o rodízio, né, de sexta, tem gente que era do rodízio passado, vem só para assistir o culto. Então, são dezenas de pessoas aceitando a Jesus, um momento de intercessão, as pessoas se derramando. Então, a gente tem vivido o que a gente sonhou há anos atrás, sabe? Então, eu tenho certeza que para os próximos anos, Deus tem coisas maiores, sabe? Porque a gente almeja isso. Eu não sei como, né? A gente planeja, a gente tem esperança e a gente quer fazer coisas maiores, mas a gente ainda não tem clareza, assim, do que a gente vai fazer, ou enfim, a gente sabe que a gente está no trilho. Mas começou e foi, aí o Senhor foi gerando, e aí foi crescendo, e aí a coisa foi multiplicando. Tem alguns movimentos que a gente, às vezes, acaba vivendo e vê muito presente na vida das pessoas, que eles podem ser muito nocivos, né? Um movimento, por exemplo, é achar que uma virada de ano vai fazer tudo novo, não é? E aí a minha frustração se torna equivalente ao tamanho da expectativa que eu nutri, porque só porque vai virar o ano não vai mudar. Né? Na verdade, o ano pode ser diferente se hoje nós começarmos processos diferentes. Sim. Então, aquilo que eu quero colher no próximo ano, eu tenho que ter plantado agora. Porque eu não vou colher ano que vem o que eu não plantei nesse ano. Né? Então, essa é uma primeira coisa. A segunda coisa é a gente ficar esperando o momento certo para plantar. Toda hora tem... Às vezes a gente idealiza demais, né? A gente idealiza demais. Então, eu tive a graça de Deus de escrever um livro, né? A Tati até já me provocou que eu tenho um monte de coisa escrita. Tá cheio de livro aí dentro, ele não bota para fora. Mas assim, vocês todos, depois que você coloca um livro dentro de uma capa, fora, né? gente. Eu ainda tenho um olhar antigo sobre o que é publicar um livro, sabe? Eu ainda carrego uma herança antiga de um livro, tem que ser fruto de pesquisa, não pode ser uma coisa para dizer o mesmo que está todo mundo dizendo. Então, por exemplo, o meu livro ele é fruto de uma pesquisa gigantesca. Então, escrever um livro para mim é quase que conceber um filho, E hoje tem uma... Mas eu acho que você podia... Tem uma coisa dinâmica diferente, né? Ele podia escrever um romance... Estou incomodado na cadeira aqui, que ela é grande demais para mim. Balancei as pernas aqui. Um romance a partir dessa pesquisa, porque ele escreveu um livro sobre o Wesley e tudo, mas assim,
focado pro É uma- acadêmico. Eu falei, Eu tirar acho- do acadêmico e botar no popular. Eu acho que ele entendeu? está querendo entregar uma cachoeira bem bonita, mas às vezes algumas pessoas estão precisando do copo d'água que você tem. Uma psicóloga amiga me Não, desafiou meu a... Anota aí, hein? Anota aí. Me desafiou a escrever minhas memórias com meu pai. Então, eu já escrevi um parágrafo. E não consegui avançar nisso. Quem sabe vai ser por aí. Né? Ao invés de um livro de pesquisa, um livro de memórias dos ensinamentos, das coisas que eu aprendi. Eu já comecei. Está lá na minha mesa, deve ter um parágrafo lá, ou o título, pelo menos, está lá. Ali eu podia escrever um do Projeto Esperança. Olha. Mas, assim, aquela coisa de ficar esperando o cenário perfeito, não vai acontecer também, não é? Outra coisa é ter um olhar pessimista da realidade demais ou otimista demais. Os extremos, eles são sempre muito perigosos. Então, quando eu digo, por exemplo, se a gente fosse falar da catedral, né? O que a gente espera da catedral em 2023? Espero que ela continue sendo a catedral, que ela continue sendo essa família que ela é. Espero que a gente melhore. Espero que a gente descubra coisas novas, mas nós não deixaremos de ser quem nós somos porque nós entendemos que Deus nos fez assim. Nós não vamos nos tornar uma outra igreja. A gente vai ser melhor do que hoje. A gente vai viver histórias diferentes. Assim como cada um de nós. Assim é a nossa família. Assim é a nossa relação com os nossos filhos. As mudanças que nós vivemos no nosso percurso pode ser que mudem o quadro. Não é? Pode ser que mudem o quadro. Então, eu tinha um filho, uma filha que era criança, agora é adolescente. Muda tudo. Né? Eu tenho filhos que casaram e foram embora e ficou você e seu marido, muda tudo, né? Eu estava estudando na faculdade, agora eu tenho que buscar um primeiro emprego, mas ainda é você, enfrentando a vida com os desafios que você tem. Eu estou falando demais, né? Não pode falar que estou, não, né? Mas assim... Mas se você fosse resumir a sua expectativa em uma palavra, sei que não era tão elaborado quanto o do pastor Hélio, eu vou ficar ainda humilde uma palavra, tá? Sobre efeito didático do podcast. Vai plastificar também. Plastificar é coisa até compartilho com a idade. Denunciou. Esse plastificar Seria denunciou. você falou o novo, poderia ser o novo de Deus, a expectativa do novo? Para eu resumir numa palavra, eu acredito, eu resumiria a duas palavras, né? Eu falaria de visão, que tem muito a ver com revelação, por entender o que é que Deus está gerando lá na frente. Então, a gente está projetando a catedral para 2030. Então, quando a gente está hoje vivendo aqui, a gente está olhando para 2030. Então, Deus já tem gerado nossos corações, então a gente tem uma visão de futuro. E constância no que Deus revelou. E um pouco daquilo que você falou, né? Eu tenho que ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. O pastor Hélio também falou sobre isso. Se eu me torno excelente nisso, em ouvir Deus e colocar em prática, o 2023, 2024, 2025 vão vir e eu vou estar ouvindo e obedecendo. Sim. Então, em tese, eu estou fazendo a mesma coisa. Só que essa mesma coisa vai gerar quadros novos, ciclos novos, processos novos. E isso vai ampliando, sabe, a graça, a nossa percepção da graça, a nossa influência, a nossa relevância, o nível de frutificação. Basta você pensar, por exemplo, na sua história como empresária no ramo de moda, né? Como é que foi plantar a primeira loja? Né? Como é que foi ter a coragem de assumir que vocês iam desenhar as roupas de vocês e não simplesmente comprar a roupa de fora e vender aqui? Como é que foi definir a visão, a missão? É o espiral que vai se abrindo. Hoje eu consigo entender que eu posso fazer. Amanhã eu ouso dar um nome. Depois de amanhã eu resolvo declarar uma visão, uma missão. Depois eu digo que eu vou vender só roupa para mulher, não vou vender para homem, né? Apesar da frustração dos homens. Percebe? É você fazendo a mesma coisa que você estava fazendo lá atrás. Só que a mesma coisa feita todo dia, num processo crescente, vira uma coisa completamente diferente. E tende a ficar mais leve, né? Se a gente for começar a ver o nosso 2023, aquelas coisas que a gente quer começar,
igual você falou da empresa, né? Tirar um avião do chão requer muito mais energia do que manter a constância dele lá em cima, né? Gasta-se menos combustível. Eu não sou física aí para explicar, mas... então, às vezes, a gente não começa vendo o quão trabalhoso, o quão desgastante vai ser. Mas quem sabe em 2023, você exige de você um gasto maior de energia, mas para depois só a constância, guiado pela visão. Porque é mais fácil ser constante quando se tem uma visão. Sim. E o que que Deus fala por meio pela boca do profeta é isso. Ele dá uma visão de uma esperança e um futuro. Então, aí as coisas vão ficando mais leves, mas... Sim. Você também já tem... Ainda que venha tombos no meio do caminho, ou as chineladas ao longo... Você fala, eu me recuperei daquela, eu me recupero dessa também. Eu tive um livramento naquela queda, vou ter nessa também. E aí a gente vai aprendendo a confiar e experimentando em Deus. É isso. É ser constante, ser fiel à revelação que recebeu. E eu penso assim, para quem está assistindo a gente também, para nunca diminuir os primeiros passos, né? O começo, de qualquer que seja... ou um trabalho, ou um sonho, né? Ou uma visão, não sei, mas existe um começo, né? E às vezes a gente abre mão dos começos, dos pequenos, né? A gente se deixa bater às vezes por alguma dificuldade, alguma demanda, enfim, desiste. E às vezes aquilo ali pode ser o começo de uma grande história. Como a gente está aqui hoje celebrando o ano de 2022, todos os anos, né? Entendendo que uma coisa está sempre ligada à outra. Eu acho que para quem está assistindo, de repente pode estar começando algo, pode estar começando a construir alguma coisa, para assim, continuar sonhando com esperança, sabe? Colocar diante de Deus e com certeza de que Deus está ali naquele negócio, a gente tem que não abrir mão dos primeiros passos, não desistir e valorizar aquilo ali, né? Cada momento, porque aquilo ali pode ser o início de uma grande conquista, né? Sim. Na caminhada da E gente. entender quem você é nesse processo. Porque ninguém é igual a ninguém. Né? Então, a Amanda está aqui, a Amanda chega e o ministério dela começa de uma maneira diferente, vai crescendo, mas a Amanda nunca será o Hélio, a perspectiva do Guto, minha. Deus deu uma graça especial para a Amanda. Ela pode aprender comigo, pode aprender com o Guto, eu posso aprender com ela, mas ela vai continuar sendo a Amanda. E saber disso é libertador, né? E tá tudo bem. Eu me lembro de um papo nosso que foi bem libertador. Eu cheguei pro pastor, falei, pastor, podia fazer assim, na igreja podia ser assado. Aí o pastor, muito bem. Essa é a sua mensagem, não a minha, sabe? Eu nem sei se ele lembra. Mas eu falei, tá bom, pastor, tá tudo bem. Obrigada, tchau. Beijo, tchau. Obrigada, tchau. Fui, obrigada, tchau. E é isso, quando você fala, a Amanda tem uma graça sobre a vida dela. E às vezes a gente pode cair, né, no erro, assim, em 2023 eu quero que a Ângela faça assim, eu quero que a Ali faça assim, eu quero que o pastor Guto... Não, se essa é a visão que está no seu coração, ela é para você. A gente costuma brincar, quem deu ideia faz, não é? É ótimo essa. A gente costuma brincar assim, quem deu ideia faz. Lá nos Jovens, Amanda, para 2023, qual a sua expectativa com os jovens? O que você espera que Deus gere e você já vai clamar por isso? Quero, antes até de você responder, só fazer um parênteses, até baseado muito na palavra o dia que a irmã Edmeia esteve conosco. Ela falou muito sobre Deus está vendo, Deus sabe o que a gente deseja, está no nosso coração, mas mostrou em alguns textos bíblicos a necessidade do clamor. Então, se o Senhor colocou, desfrute no meu coração, essa coisa dos elos, da confiança e aquilo que todos nós fomos falar, não necessariamente ele já gerou aquilo de estar enviando pelo Sedex. Está pronta a caixa, mas eu vou precisar clamar para que o Sedex venha, né? Então, o que você tem gerado no seu coração e está disposta a clamar pelo seu ministério, pela sua vida pessoal, enfim. Aqui a gente está falando das questões mais ministeriais, mas fica à vontade para você falar aquilo que você vai buscar em Deus para 2023. Então, a gente teve até uma reunião essa semana, tive duas, né? Uma só com as meninas líderes e uma com a liderança da juventude. E eu estava compartilhando com eles e eles ficaram rindo de mim, porque eu falei para eles que Deus tem falado muito comigo sobre milagres, sobre
entender que não é o nosso esforço. A gente vai fazer a nossa parte com excelência e Deus vai fazer a parte dele com mais excelência ainda, né? E eu acredito que esse ano vai ser um ano de colher, entendendo que é um milagre, entendendo que não é o nosso esforço, que a nossa parte precisa ser feita, mas que Deus vai surpreender a gente com o que Ele vai fazer em todas as áreas, assim. Eu estava falando isso com eles, eu falei, vocês sabem que eu sou um pouco racional, né? Eles, mentira. Eu falei, Mas eu acho que realmente esse ano a gente vai ver coisas que a gente nunca viu. Amém. Não só milagres de curas físicas, mas o milagre da conversão mesmo. O milagre de ver pessoas se rendendo a Deus pelo simples fato de entrarem aqui e serem recepcionadas com amor, pelo fato de verem uma igreja que se importa, sabe? Eu acredito nisso. E aí, Amanda, eu acho que pega a palavra do pastor, que quando isso acontece, vocês vão perceber que, na verdade, vocês já estavam sendo preparados para isso. Sim. Já estavam vivendo isso, talvez numa escala menor, mas já estava no meio. Já tinha um ambiente, já tinha ali algo acontecendo. E que... preparando a gente para isso. né? Exato. É a história dos talentos, né? Foste fiel no pouco. Isso, sobre muito te colocarei. Eu me lembro, tem alguns momentos marcantes na minha vida, assim, nesses últimos anos, assim, e quando os anos viram décadas e a gente começa a falar das décadas como se fossem dias, significa que a gente está ficando velho, né? Mas é verdade. Não sei como é, não. Eu gosto de história, né? Eu sou professor de história e eu presto muita atenção nos ciclos, nos processos, né? Então, eu dei muito trabalho para Deus para eu sair do controle, porque eu tinha uma pretensão não é de estar controlando, mas eu achava que se eu não tivesse ciente de tudo, a par de tudo, eu estava sendo negligente. Não é porque eu queria cumprir, eu queria obedecer a Deus. E Deus me liberou para dizer, não, você não precisa, eu estou cuidando de tudo. Você cuida de fazer o que eu te mandei fazer. Então, isso foi fantástico para mim, porque me liberou. Então, ter coragem de fazer rupturas. Então, a gente foi para o Nordeste, foi fantástico. Foi 3 anos ali. E, de repente, estava tudo bem, sonhando, vibrando, conquistando. Aí Deus pega e fala assim, agora você vai cuidar da sua família, acompanha o desejo do coração da sua esposa. Aí a gente vem para o Rio porque a Ângela queria estudar veterinária, não é? Porque Deus disse para mim que a realização da minha esposa era importante no plano que Ele tinha para a gente. Só que a única coisa que Ele não disse naquela época, Ele até disse, só que eu não tinha noção, é que em atender o desejo do coração dela, eu estava me alinhando a uma rota que Ele já tinha planejado para mim. E não foi só o curso de veterinária que veio. Como eu cresci nesses 16 anos que eu estou aqui no Rio, né? Eu só vinha ao Rio namorar, né? Eu não sabia o que era o Rio, o que era a cultura, o que era a igreja aqui e tal. E eu me lembro quando eu cheguei em Caxias, o Hélio já estava por lá, eu substituí na Igreja Central de Caxias um pastor amigo, um querido, o Harrison. O Harrison estava numa fase muito, muito interessante do ministério dele, e o resto é todo descolado, brincalhão. Eu ainda era um pastor. Se eu sou sério hoje, vocês não têm noção. De 16 anos atrás. Vocês não têm noção que eu era de sério, de focado e tal. E Deus falou muito claramente comigo. Eu só quero que você seja o Evander e me obedeça. Eu não chamei aqui para você ser igual a ninguém. Você não precisa preocupar com o outro que é descontraído, descolado. Não, seja você, mas seja fiel. Ainda bem que você veio, hein, Anjo? Que você... Senão eu não estava aqui agora, não tinha essa coisa. E o que o senhor está falando com você para 2023? Deixa eu só continuar. Perdão, acho que você quer dizer. Não, terminei não. Não corta o microfone. Não, ele é o presidente. Nesse processo, eu acabei descobrindo que, assim, o agir de Deus começa na nossa própria gestação. Da gente descobrir o propósito profético para a nossa vida, o plano de Deus para a nossa vida, leva a gente ao novo que Deus está querendo fazer. Entende? No Ocidente, a gente é muito marcado pelo fazer. Mas é em se tornar esse homem e essa mulher que Deus quer,
que todas as outras áreas da sua vida vão se organizar. É em ser visto e reconhecido como aquela pessoa que Deus planejou que você se torne. Então, todas as mudanças que Deus tem feito na minha vida ministerial, profissional, familiar, primeiro começa em mudanças que Deus gera aqui dentro. De eu entender o ser melhor que eu posso me tornar. Então, eu aprendi a entender que não é no controle que vem o crescimento, é exatamente o contrário. Eu aprendi que processos têm vida, têm prazo de validade. Então, uma coisa nova, muito legal que eu fiz até aqui, talvez ele foi bom até aqui, mas eu tenho que interromper, porque o ciclo dele já venceu. Né? E a gente idolatra coisas que deram certo, né? Não E posso acho que tem que... time que está ganhando não se mexe, não, né? Mexe sim. Mexe né? sim. Mexe sim. E tem que saber mexer, porque senão você perde o timing e vira monumento. Então, assim, eu creio que 2023 é um ano... eu concordo contigo, Amanda. Eu tenho... É o disruptivo que Deus começou a falar para a gente sobre ele em 2018. Né? É o tempo disruptivo que está chegando. Né? Exponencial que está chegando. Mas, ao mesmo tempo, é um tempo de rever fundamento, é um tempo de fazer as coisas simples com excelência, de ter uma vida de oração de excelência, de ter uma vida devocional de excelência, de ter uma comunhão excelente, de tratar problemas e dar nome a eles. Né? Então, assim, é um ano de fazer o básico para poder colher de uma maneira sobrenatural. Mas a Tati queria saber da Ângela. E é a graça, né, que resume quando o pastor fala, parece que nós estamos falando a mesma coisa, mas acho que porque a gente está conseguindo enxergar de uma forma tão clara a graça de Deus sobre nós aqui na Catedral, que é uma coisa que parece que a gente está falando para ver se consegue clarificar algo tão intangível. E não é só sobre nós, né? É um mover que Deus está gerando na igreja no mundo inteiro. De repente, você pega um canal, abre uma pregação numa igreja fora daqui e está todo mundo falando a mesma coisa. Porque o Espírito está soprando sobre a sua igreja. Sim. A Catedral é parte de um movimento maior. Né? O Espírito está soprando. É a hora e a vez da igreja. Cabe dizer até, debaixo dessa palavra, para 2023, quem está nos ouvindo, alinhe seu coração com aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, a graça que Ele tem sobre a sua vida, a confiança, tudo que já foi falado aqui, a instrução, igual o pastor Evander agora falou muito bem, eu até cortei ele, mas que pérola. Pode, você é a host aí. Que pérola, né? Esse passo a passo que Deus conduziu ele. Dá para rebobinar aqui, não fala rebobinar não, a produção vai me matar. Voltar você acabou de se entregar, Tati. Você estava tentando disfarçar, mas não conseguiu. Lembrei daquela fita cassete do nosso casamento. Mas volta aí e ouve de novo e anota, né? Porque tudo que foi falado aqui tem uma instrução, porque aquilo que, de repente, o Senhor já ensinou ele debaixo de coisas, às vezes, de momentos que nem foram tão agradáveis, eu posso aprender só ouvindo a instrução. Então, o que o Senhor tem falado para 2023 com a igreja dele é que existe, pelos noticiários, por várias mudanças que estão acontecendo no mundo, em termos climáticos, geográficos e políticos, que tem tempos difíceis pela frente. Sim. Entretanto, existe uma graça sobre a igreja de Jesus Cristo, sobre o povo que se chama pelo nome dele, que vai fazer com que a gente viva coisas extraordinárias. Então, isso não é uma palavra positiva, é positiva em si, mas não é algo que fala assim, olha, para sair fazendo o ru e sair dando pulo, não é. Faz o ru se você alcança a profundidade que essa palavra é. Se agarre a ela e viva o extraordinário, porque vai ter algo especial. Mesmo que o mundo esteja em caos, a Igreja de Jesus tem uma graça especial que vai nos fazer como se voasse sobre as nuvens. Né? Eu tenho falado de avião aqui hoje, tem algum mistério em cima disso. Mas, enfim, quando a gente passa pela turbulência ali, aquele monte de nuvem, existe uma altitude que o avião está acima das nuvens. Então, eu creio que Deus tem algo parecido com essa metáfora para nós. Porque é graça. É porque a gente merece? Não, porque Ele nos ama a tal ponto que decidiu nos alcançar com esse amor, né? E eu penso que é uma oportunidade mesmo. Para mim, isso é muito sério. Vai ficar difícil.
A igreja vai enfrentar perseguição no mundo, mas, ao mesmo tempo, a igreja vai prosperar muito em todas as áreas. Eu creio nisso. Então, por exemplo, você quer... Por quê? Porque um mundo em trevas precisa de luz. É assim que o evangelho é. Não é porque Deus quer favorecer a igreja. Na verdade, é o contrário. Deus quer favorecer o mundo. Mas como é que Deus toca no mundo? Através da igreja. Porque essa graça que nos toca é para alcançar todo mundo. Então, assim, quer prosperar? Seja dizimista. Honre a Deus. Talvez você... lá vem o pastor falar de dinheiro. Não, a gente entendeu e aprendeu. É valor, né? É que se você não honrar a Deus com sua renda, como é que você vai prosperar? Não é? É exatamente isso, Tati. Se a gente estiver debaixo da palavra, a gente vai prosperar num tempo de caos. Como José prosperou no Egito, num tempo de caos. Como a igreja cresceu no mundo antigo, num tempo de caos e perseguição. E é muito, muito forte isso. Eu creio que a gente pode fazer conquistas incríveis se a gente estiver debaixo da graça. Sim. Famílias restauradas, casamentos restaurados, filhos restaurados. Agora, se a gente viver um evangelho água com açúcar, sabe? Se a gente quiser dar uma secularizada, dar uma amenizada. Quem aqui era pequeno e a mãe pegava e jogava água no remédio para poder... Ou não se agarrar com a palavra, né? Lá em casa, a gente aprendeu a ter uma fé... Tanto antes, quando a gente tinha o programa Superação, para quem nunca viu, tem até disponível ainda no canal. Quando a gente virou as cadeiras, né, e eu fui entrevistado, o tema foi Libere Sua Fé. A gente aprendeu na experiência com o Senhor a usar a fé, a acessar a cruz. Sim. E acessar todos os direitos que a palavra nos garante, quando fala verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, a gente declarava isso na época da Covid, na época que alguém manifestava algum sintoma de alguma enfermidade. E assim foi nas finanças, e assim foi nos relacionamentos. E, às vezes, eu já liguei, por exemplo, para o pastor e para a Ângela em alguns momentos, passando por algumas dificuldades, e eu dizia para eles assim, eu não aceito viver isso. Não no sentido de não ser melhor, mas no sentido assim, eu sei que o que Deus tem para mim é algo muito melhor do que isso. Enfim. Então, da gente, em 2023, liberar a nossa fé, enfim. Eu queria ouvir a Ângela e o pastor Guto, assim, ainda para a gente encerrar esse ciclo das expectativas para 2023. E queria convidar vocês a gente fechar o programa gerando um 2023 por meio das nossas palavras, profetizando. Eu sei que a gente já fez isso, mas intencionalmente a gente olhar para a câmera e profetizar aquilo que o Senhor colocar no seu coração, para que aconteça na vida daqueles que estão escutando e na vida daqueles que irão escutar, porque aí você vai, então, ser abençoado e vai enviar esse link para outras pessoas. Amém? Quem quer começar aí? Guto, pode. Vocês falavam, eu me lembrava daquela palavra de Paulo aos Filipenses, que ele fala sobre viver segundo o que já alcançamos, né? Então ele une ali pelo menos duas coisas aí muito importantes, que é reconhecer o que já foi alcançado, mas seguir adiante. Ele está falando naquela passagem do alvo, do avançar. Então, algo que Deus tem gerado muito ao meu coração nesse ano, especialmente nesse final de ano, é sobre crescimento, sobre não crescimento no sentido tanto quantitativo da palavra, mas crescimento no sentido da maturidade, do amadurecer, nesse crescimento que passa pela forma dele, né? Como o barro na mão do oleiro, né? É nesse sentido de estar nas mãos dele e ele sendo moldado por ele, né? Então Deus tem falado muito comigo sobre isso. E eu tenho esse hábito sobre a palavra, sobre uma direção de Deus todos os anos. Sempre no final do ano, Deus me entrega palavras. Quando nós pastoreávamos, nós sempre caminhávamos debaixo de uma palavra com a igreja. E esse é um hábito que começou lá atrás e eu continuei.
Então, todo ano, no final do ano, eu tenho algumas palavras-chave, alguns versículos-chave que Deus trabalha no meu coração e que ele volta ao longo do ano, sabe? São palavras que voltam, constantemente voltam. E ele já deu ou ainda está gerando a palavra para 2023? Está gerando. Dá para compartilhar ou não? Esse tem a ver com crescimento. Sim, tem a ver com crescimento, mas não tem ainda um versículo. Não crescimento, tem, ainda. Crescimento. Glória a Deus. E aí, Ângela? Então, Ângela, eu achei que você fosse fazer até assim. Não, você falou do a foco expectativa 2023. A expectativa 2023. O versículo que vem na minha mente, em Salmos, né, que fala que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Porque toda vez que eu penso em 2023, eu não sei se tem a ver literalmente com que, obviamente, com o que Deus quer que eu viva, mas assim, mais com o que eu também quero viver, entendeu? A alegria, a leveza. Então, eu até falei sobre isso num podcast que a gente gravou. E é isso, eu quero me convidar e convidar todo mundo, né, a tentar viver um 2023 mais leve, mais alegre, contente, grato por tudo que o Senhor tem feito, né? E conseguir enxergar no dia a dia todas essas maravilhas do diário, de cada coisa simples que Deus faz na nossa vida, cada milagre, cada situação, e que eu possa viver realmente um 2023 cheio dessa presença, dessa certeza, dessa alegria. Amém. Você falou leveza, eu guardei essa da leveza, que é bom demais, né? O desfrute, a leveza. Eu tô precisando disso. Eu acho que sei que muita gente está precisando disso. Então, assim, em 2023, desfrute, leveza, eu acho que combina. Alegria, são as palavras que estão me motivando agora no final, assim. Sim. Ali você falou em uma palavra? Ainda não. Mas eu achei muito legal essa palavra de ordem, eu vou fazer isso, vou pedir direção a Deus. Eu também, eu faço mais ou menos como o Pastor Hélio, mas é mais pessoal, né? De não projetar muito além, mas eu aprendi isso aqui na igreja. A igreja é uma escola, né? Quando a gente trabalha e se dedica, enfim, a gente cresce muito. E eu penso nesse ano, assim, ministerialmente falando, que vai ser um momento para a nossa igreja toda. Nós já tivemos essa palavra também sendo dita a gente. É um momento de colheita, de colher o que a gente já semeou alguns anos atrás, sabe? De crescimento. Eu acho que o meu ano ainda não vai ser de desfrute, eu queria. Mas eu acho que vai ser de muito trabalho. Mas quando a gente trabalha dentro do propósito, né? Estabelecido por Deus na vida da gente, isso não é pesado, isso... Enfim, é muito satisfatório. Mas a sua fala inicial já foi de desfrute. Quando você contempla aquilo que Deus já fez com o seu olho brilhando desse jeito, você já está desfrutando. Quando a Alessandra falar para mim assim, tô morta, Ângela, eu vou falar para ela assim, ué, gente, não é leve, não é leve. Não é meu ano de desfrute. Não, mas é claro, a gente desfruta porque a gente vê Deus fazendo as coisas, né? E é muito bom isso. Mas, assim, eu creio que seja um ano de colheita, de crescimento. Mas eu também profetizo um ano leve para todo mundo, né? Amém, glória a Deus. Isso aí. Vamos profetizar então, gente? Quer começar, Amanda? Já que está com a unção do milagre aí sobre a sua vida, já começa declarando os milagres aí. Aqui. Eu receber também, eu vou receber também. Ó, estende a mão aí em casa. Graça e milagre, né? Recebe quem cair em casa, manda no chat depois. Eu profetizo um ano com cura, com transformação, com arrependimento, né? Um ano de mudanças, né? De verdade pra gente. Amém. Eu quero milagre e ela quer que eu me arrependa. Se arrepende pra ver o milagre. Metanoia. Pastor, me ajuda. Levantou a bola, ela cortou. Quem continua aí? Tá com o Pastor Hélio. O Hélio, sorridente. O problema do pastor Hélio é que a tônica dele é tão assim. Em algum momento a Tati falou, não sei se foi no início aqui, que ela falou lá em Jeremias, né? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal.
Isso é uma bênção. Então, eu quero profetizar para você uma vida firmada na palavra e naquilo que Deus gera para você. Que você não seja conduzido nem guiado pelas vozes desse tempo, pelos prognósticos, que são sempre assim muito ruins, muito negativos, né? Parece que o mundo vai acabar amanhã e vai ser tudo muito ruim daqui para frente. Então, não. Que seja um ano de você se firmar na palavra. Amém. Que você possa ouvir a Deus e aquilo que Deus tem para você, porque o que Deus tem para nós é sempre o melhor. Em algum momento aqui a gente também falou sobre coisas maiores. Parece até tema de terça profética, hein? Você possa viver coisas maiores na sua vida. Que você não viva na superficialidade, mas eu profetizo para você um tempo de profundidade em Deus. Amém. Na sua vida devocional, né? No conhecimento de Deus, em intimidade com Deus. Você seja profundo nele. Que a gente cresça em santidade, que a gente cresça em revelação, que a gente cresça em visão diante de Deus. E, por fim, eu acompanho aqui a Amanda, que seja também um tempo de muitas mudanças, um tempo de hábitos diferentes, um tempo de práticas diferentes, um tempo de arrependimento que nos leve a novos hábitos, que nos leve a uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir, que seja um tempo de caráter transformado, seja um tempo de mudança de Deus para a nossa vida e de muito crescimento, um tempo muito frutífero para a glória de Deus. Amém. Mas o que a gente entendeu aqui é que a gente não pode esperar o tempo chegar, né? O dia 1º chegar, o dia 30 chegar. Não, comece agora. Assimile isso para você, para o seu coração já, que é Deus que está aqui com a gente, é Deus que está ministrando. Assuma isso para a sua vida já agora, em nome de Jesus. Coisas maiores vão acontecer. Amém. Amém. O presidente sou eu? para encerrar, Meu ué. Deus, 2 horas. Mas hoje ainda não terminar, profetizou, sei. não, pastor. pastor. Posso falar também. Terminar com o pastor, né? Não sei, não precisa Vamos, lógico, Precisa né? ser. Me chamou muito a atenção aqui sobre a questão da comparação. Então, quero declarar que você seja você mesmo em Deus. Amém. Busque a sua melhor versão nele. Amém. Aleluia. Você foi criado para ser o que Deus projetou você para ser. E a comparação é a morte da autenticidade, né? Então, quando nós nos comparamos com alguém, nós estamos focados numa performance e não em algo que Deus nos deu. E Deus não está atrás de performance, né? Deus está atrás de um coração contrito, arrependido, de um coração que é totalmente dele e não de uma performance, né? Não de um número, não de um algo que eu entrego como fruto de um esforço muito grande que eu fiz. Mas antes disso, há um coração ali que ele busca. Então, eu profetizo 2023 que você seja você mesmo nas mãos dele. Amém. Amém. E ele vai, com certeza, te fazer um vaso muito, muito, muito especial, frutífero, poderoso, segundo o plano dele. Amém. 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 Uau! Eu vou passar a bola para você encerrar, tá? Eu falo e você encerra. Tá bom. Eu quero agradecer pela sua companhia, por estar com a gente. Foi um prazer, uma alegria poder te servir com os nossos bate-papos. E eu profetizo que o Catedral Cast em 2023 vai ter muitos insights da parte de Deus, palavras reveladas, palavras de conhecimento, que vai te encontrar onde você estiver. Eu profetizo que a sua vida será instruída pela palavra de Deus cada mês, cada semana. Que o Senhor gere novo ânimo ao seu coração. Que o desânimo não te pare, que você não se sinta sozinho. Você vai dar conta, porque com Deus a gente sempre dá conta. Eu profetizo a vida plena que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que você viva, que você desfrute dessa vida como uma forma de honrar o sacrifício dele, o amor de Deus pela sua vida, enviando Jesus para morrer na cruz e ressuscitar.
por você, por amor a você. É isso. Amém. Eita. Amém. Amém. Bom, responsa, né? Terminar aqui, né? Eu vou terminar contando uma historinha. Ah, falta a Ângela e a Alessandra. Não, eu já falei. É porque elas falaram e já começaram a profetizando. Você tem razão. verdade. Tá bom. É porque elas já Fizemos as Linka. duas são coisas. tão práticas que elas já Encanto. pegaram a chave. Parabéns. Parabéns. Congratulations. Eu tenho tido uma experiência. Domingo mesmo eu tive uma experiência assim. De repente, uma criancinha pequena, domingo era uma criança de 4 anos. Ela se aproxima de mim e chega perto, aí eu olho, eu gosto muito de criança, cumprimento, e aí dou um beijo, chamo para perto, e essa criancinha foi assim, eu lembro dela pequenininha, no ventre lembro da mãe grávida e tal, ela está com 4 anos, e quer dizer, ficou 2 anos fora por causa da pandemia, né? E ela virou para mim e falou que me amava, né? Falou que me amava. E o que aconteceu é que muitos pais ficaram um período na pandemia no online e assistiram o culto, e os seus filhos assistiram junto, e eu me tornei a pessoa que estava na televisão lá no... E quando elas vêm pessoalmente, elas querem me dar um abraço, querem me dar... E essa menininha, domingo, me marcou muito por algumas coisas que ela falou, né? Muito profundas. E o que eu encontro... E eu tenho vivido uma experiência de olhar para os discípulos, para as pessoas aqui na nossa igreja, e vê-los como família. E poder celebrar o agir de Deus ao longo de um tempo, não é? Então, por exemplo, hoje aqui a gente está... Esse ano a Amanda foi nomeada, né? Então, nossa pastora Amanda. E Deus me deu o privilégio de batizar a Amanda. Então, quando saiu a nomeação dela, eu falei para a Ângela, eu batizei a Amanda. Né? Então, alguém que encontrou... Eu não ganhei a Amanda para Jesus, né? Ela chegou aqui antes de eu chegar, mas o batismo eu tive o privilégio de batizar alguém que tinha sido gerado por outro. Mas a Amanda hoje é pastora, né? E é família. O que eu profetizo para 2023 é que nós seríamos uma família ainda mais apaixonada. Amém. Nós seremos uma família ainda mais apaixonada pelo Senhor e um pelo outro. Eu não estou prometendo que nós não vamos ter problema, porque como família toda família tem tem os seus momentos de DR, de lavar roupa suja, não é verdade? Mas o bom é que o cabeça da família é Cristo. Amém. E Ele é perfeito. E a roupa dele é sempre limpa, né? Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Eu profetizo isso. Amém. Porque dos maiores milagres que eu vejo na vida da igreja todo dia acontecer é o milagre do pertencimento. É quando eu vejo uma pessoa que estava quebrada e perdida no mundo e de repente ela é acolhida numa célula e da célula ela é integrada na vida da igreja e ela se sente parte, ela tem ideia, ela dá sugestão, ela traz vida, ela recebe e ela também traz. Então, eu profetizo isso. Profetizo que a nossa família seja uma família ainda melhor, seja uma família ainda mais amável, que a gente cresça como família, como povo de Deus nessa cidade e nas nações, porque Deus tem nos conectado com pessoas do mundo inteiro. Então, esse é o que eu quero profetizar em nome de Jesus. Uma família preciosa no Senhor. Amém. Amém. É isso. Se você não tem uma família da fé ainda para pertencer, uma boa oportunidade em 2023, fazer diferente. Vem ficar com a gente, vem estar com a gente. A gente aprendeu a amar a gente e é bom demais amar e ser amado por esse mistério que só Jesus, que ele tem senso de humor, né, gente? Porque a gente aprende a amar pessoas que a gente fala assim, só pelo Senhor que eu amo, mas a gente ama. A gente ama. Muito bom, né? Vamos desejar, então, um feliz 2023 abençoado. Só lembrar da nossa agenda, né? Sim. Ah, verdade, pastor. Não é? A gente vai tirar umas férias. Afinal, a gente falou que 2023 é desfrute. A igreja não está de férias. O podcast vai entrar de férias. E voltaremos no dia 6 de fevereiro com um episódio muito especial, que a gente já deixou ele aí preparado. Pode dar spoiler para já... Pode. Com a nossa irmã Edmeia Williams, que com toda a sua energia, entusiasmo, temor
e experiências com Deus, contou histórias, trouxe coisas especiais demais. Então, já anota aí na agenda, já bota despertar, que na segunda-feira, dia 6 de fevereiro, a gente vai ter nosso primeiro episódio de 2023, que já vai começar com chave de ouro, que foi o termo que a gente usou com ela, né? E é isso, gente. Um abraço bem apertado, um 2023 cheinho da presença de Deus, que é tudo que a gente precisa. Amém. Né? Amém. E dia 31 tem o culto da virada, né? Ah, Sim. agenda da igreja, por favor. Dia 31 tem o culto da virada. Não vão perder essa Isso oportunidade. 10 horas. Às 22 horas, né? Culto da virada. E aí a gente termina meia-noite orando e você pode voltar para casa. Dia 1º tem culto normal aqui, né? Se você está vendo esse podcast depois, desculpa, mas ele está saindo na semana do Ano Novo. E feliz Ano Novo para todo mundo. É isso aí. Você já teve a oportunidade de passar uma virada de ano com a família da fé? Se não teve, eu quero te convidar. É uma experiência muito agradável, muito rica. Virar o ano louvando, adorando, cantando, profetizando. É muito bom. Então, vem experimentar para você provar e ver que o Senhor é bom. Amém. Um abraço, gente. Até ano que vem.